Tem muita gente que fica criticando a gente que mora aqui dentro do mato, ó. Mas aqui a gente tem arruda, ó. Arruda. Outra coisa que a gente não precisa comprar no mercado nem na feira, ó. Ó. Muitas pessoas aí, ó, criticam a gente aqui, ó. Do pé, ó. Temos mamão. E aqui é sem veneno, ó. Tu pode comer assim, ó. Que aqui não tem veneno não, tá, gente? Ó. A gente deixa aqui pro passarinho comer, ó. Filma lá, madurinho, ó. Que tem muito, aqui é fartura. Enquanto vocês compram aí no mercado aí fora, 10 conto uma mão desse aqui, ó. Aqui a gente faz assim, ó. Docinho. Sem veneno.